Olá, hoje vamos falar de condomínio. Condomínio é uma matéria importantíssima da matéria de direitos reais que nós vamos abordar hoje. Compartilhar com vocês o nosso material para a gente adentrar nessa importante matéria. Primeira coisa que a gente deve falar de condomínio é partindo do conceito de condomínio. O que é o condomínio? Condomínio é o direito real de propriedade exercido comumente por mais de uma pessoa sobre o mesmo objeto, né? Faria Mota já dizia lá em 1950, numa grande obra de direito civil sobre propriedade, que diz-se que há condomínio quando a propriedade da mesma coisa pertence a mais de uma pessoa. Então, gente, condomínio é essa situação de você ter a propriedade e exercê-la com outra pessoa. Só que existem tipos de condomínio. Existe o condomínio ordinário e existe o condomínio edilício. Vamos tratar aqui das diferenças entre eles. O ordinário é quando uma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente sobre o todo e cada uma das partes. Nesse caso, a coisa é indivisa e indivisa é distribuída em frações ideais para consórcios diversos. Veja, quando você tem uma casa, você compra uma casa. Uma casa e você é casado em regime de comunhão parcial de bens. Essa casa, você exerce a propriedade em condomínio com a sua esposa ou com seu esposo. Por quê? Porque os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, eles são divididos entre os dois. Então, vocês exercem em condomínio essa propriedade sobre essa casa. Mesmo modo pode acontecer quando você recebe uma herança. Você recebe uma herança de seus pais. Você e seu irmão têm cada um 50% de uma casa. Ou você e seus dois irmãos, cada um tem 33,33% da casa. Cada um tem frações ideais desse imóvel. Já o condomínio edilício, ele é um pouco diferente. Condomínio edilício tem a ver com apartamentos, a ideia de você ter um apartamento na qual você tem a propriedade exclusiva do seu imóvel e você tem as áreas comuns. Fato é, você pode ter um apartamento com sua esposa, cada um vai ter 50% do apartamento. Só que vocês vão estar em condomínio com todos os moradores, porque as áreas comuns são exercidas em condomínio. Então, veja, Anderson Schreiber, ele diz que condomínio edilício é aquele formado com base na conjugação de partes de propriedade exclusiva, você tem um apartamento exclusivo, e outras de propriedade comum, né? A gente pode colocar que chama-se condomínio edilício, aquele instituído em edificações como prédios residenciais ou comerciais, no qual se divida a propriedade em porções ideais de propriedade exclusiva e individual e partes de áreas comuns. E aqui eu já fiz a ressalva.
essas partes, quando a gente fala individual, não significa que ela seja individual. Como é o caso, o marido e a esposa podem comprar um apartamento. Eles vão exercer em condomínio ordinário o apartamento. Aí eles vão exercer as áreas comuns em questão de condomínio edilício. Eles têm uma parte que é exclusiva deles e tem a parte das áreas comuns, do hall, do playground, da piscina, que são áreas comuns. Condomínio edilício é essa ideia de ter uma propriedade exclusiva e outra de área comum, que é partilhada por todos. Dentro do condomínio ordinário, a gente pode encontrar espécies de condomínios ordinários. Então, eu tenho o condomínio pro indiviso. É aquele exemplo da casa. Eu e minha esposa temos um imóvel. Nós exercemos a propriedade desse imóvel em condomínio pró-indiviso. Não dá para passar um muro no meio da casa e dividir. Não tem como. Porque o condomínio é pró-indiviso. Não dá para você dividir faticamente essa casa. Agora, existem condomínios que são pró-diviso. Pensem na situação na qual você tem propriedade de um terreno grande. Você pode, eventualmente, estabelecer que você vai ficar na parte dos fundos e a pessoa que você exerce condomínio, na parte da frente do terreno, vocês dividem. É divisível. Quando você consegue dividir faticamente, você tem o condomínio pró-diviso. Do mesmo modo, existem também os condomínios que são voluntários e os que são convencionais. São condomínios voluntários, os condomínios voluntários, que também são chamados de convencionais, e os condomínios legais, que também são chamados de necessários. Os condomínios voluntários são aqueles que são criados por acordo de partes. Então, se você e seu sócio decidem comprar uma sala comercial, vocês estão em condomínio voluntário. Vocês quiseram comprar juntos. Cada um tinha metade do dinheiro, eu tinha 50%, você tinha 50%, cada um comprou 50% da sala comercial, então vocês têm um condomínio aí voluntário em relação à sala comercial. Mas também existem os condomínios que são criados por força de lei, são os condomínios legais. E esses se dividem em condomínios legais forçados e condomínios legais fortuitos. Os forçados são aqueles onde existe um inevitável estado de divisão, como no caso do muro. O muro, ele está entre o seu terreno e o terreno do vizinho. Então, uma parte do muro é sua, uma parte do muro é do seu vizinho. Então, é um condomínio forçado. Metade sua, metade do seu vizinho. Você exerce o condomínio do muro. Você fala, mas professor, é uma coisa, um muro, um pedacinho de pedra ali, mas você exerce o condomínio desse muro. Também a questão do condomínio legal fortuito, que é aquele que se estabelece no momento da sucessão. Então, vovô morreu. Quando vovô morreu, vocês pega-se todos os bens do vovô e ele passa a ser o espólio. O espólio a reunião de bens do vovô. Naquele momento, todos os herdeiros do vovô estão em condomínio fortuito. Por quê? Vocês estão exercendo em condomínio. Até que se termine a partilha e cada um fique com sua parte, todo mundo está exercendo em condomínio os direitos sobre os bens do vovô. Podemos também, agora, vamos entrar na questão dos direitos e deveres do condomínio. E aqui falando
especificamente do condomínio ordinário. A gente tem o artigo 1314 que diz que cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender sua posse, alhar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Nenhum condômino pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem consenso dos outros. Aqui, você não pode pegar simplesmente um imóvel que era de destinação residencial e simplesmente falar assim, agora aqui é um imóvel comercial, agora vamos fazer uma vendinha aqui onde era a garagem. Isso não pode ser feito. Se os outros condôminos não concordarem, você precisa dar a anuência dos outros. Da mesma forma, você pode exercer a posse, você pode reivindicá-la, você pode defender essa posse, essa propriedade contra terceiros. Você pode fazer tudo isso, mas você tem que sempre dar ciência àquele que também tem propriedade, porque a sua propriedade não é exclusiva, você não é proprietário único, sozinho. E o condômino? O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação. Ou seja, não adianta só ter o bem. Você não vai ter só o bônus, você vai ter que arcar com os ônus, você vai ter que arcar com as despesas de conservação ou divisão da coisa e suportar os ônus que estiver sujeita. Ou seja, vai ter que pagar o imposto. Você vai ter que conservar aquilo que você tem uma fração de propriedade. Mas eu tenho que pagar tudo sozinho? Não, você tem que pagar na sua porção de propriedade. Entendeu? Então, quais são os direitos e deveres? Eu tenho o direito de uso. Posso usar a coisa conforme a destinação. Se é um imóvel residencial, eu posso morar lá. Se é um imóvel comercial, eventualmente posso exercer um comércio lá, sempre em consenso com os coproprietários. Dever de conservação. Veja, 1315. Condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação e suportar os ônus que estiver sujeita. Direito de renúncia. O que é isso? Direito de renúncia é o que mais dá problema. Eventualmente, eu não quero mais ter a propriedade junto com outra pessoa. Digamos que herdei a casa do vovô. Herdei com meu irmão, não suporto meu irmão é chato pra caramba, não quero ficar brigando com ele e tal. Renuncio para o meu irmão. Sou obrigado, deixa lá com ele. Então, veja, mediante a renúncia à parte ideal, pode o condômino eximir-se da obrigação de pagar despesas e dívidas de conservação da coisa. Se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou. Então, é como se eu, mas não é igual, mas é como se eu acabasse doando, deixando para eles. E aí eu não estou mais em condomínio da coisa que antes estava em condomínio. Tenho direito de receber os frutos da coisa comum. Artigo 1326 diz que os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. Então, veja, eu alugo o imóvel que eu exerço em condomínio com meu irmão. Eu tenho 50%, ele tem 50%. Se a gente alugou, 50% do aluguel vai para ele, 50% do aluguel vem para mim. Eu recebo os frutos dessa propriedade na
proporção que eu tenho, que eu exerço o condomínio. Responsabilidade, porque eu não tenho só direito ao recebimento dos frutos, eu também tenho responsabilidade pelos frutos e danos que causar. Então, veja, o artigo 1319 diz que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelos danos que lhe causou. Veja, também não posso sair destruindo a casa que eu e meu irmão recebemos de herança do vovô. Então, eu tenho que ter responsabilidade sobre ela. Se eu tenho que manter sempre a coisa comum indene, a coisa comum direita. Eu posso dividir a coisa comum. Veja, não quero mais essa casa que eu e meu irmão herdamos do vovô. Não quero mais. O que eu faço? Eu posso exigir que aquilo, que esse condomínio seja dissolvido, a divisão da coisa comum. Como? Eu chego para o meu irmão e falo, olha, eu não quero ter mais a propriedade disso aqui com você. Você compra a minha parte? Se ele comprar a minha parte, está tudo bem. Ele vai pagar os 50%, ele vai passar a ser proprietário uno da coisa. Mas pode ser que ele não tenha dinheiro. Nesse caso, a gente vai ter que seguir a regra do 1320, que diz que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo que é de cada um sua parte nas despesas da divisão. Porém, o condômino, podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, suscetíveis à prorrogação ulterior. Não poderá exceder de 5 anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador, a requerimento de qualquer interessado, se graves razões aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa antes do prazo. Aqui, esse artigo 1320, ele é específico com relação ao imóvel pró-diviso. Então, veja, se eu tenho um terreno, e aí eu e o meu irmão temos esse terreno, a gente consegue dividir o terreno, fica metade para você, metade para mim. E eu posso exigir essa divisão a qualquer momento. Qualquer momento, porque é possível dividir. Agora, no exemplo que eu estava falando, é esse aqui do 1322. Quando a coisa for indivisível, é o exemplo da casa que a gente herdou lá do vovô. Quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, ou seja, meu irmão não quer comprar a minha parte, indenizando o outro, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se na venda em condições de iguais ofertas o condômino ao estranho, ou seja, vai que eu tenho 3 irmãos, um deles quer ficar com a coisa, então a gente vai a venda é melhor que seja dada a venda para ele do que para um estranho. Então ele tem preferência em adquirir esse imóvel, porque ele já tem uma parte, ele já tem 1/5 do imóvel. Então, se ele quer comprar os outros 4/5 do imóvel, é melhor que ele tem direito de comprar. E se 2 irmãos querem comprar? Veja, nesse caso, tem que verificar se algum deles fez alguma benfeitoria, fez alguma questão, e aí ele vai ter preferência sobre os outros. Mas se nenhum deles tem preferência, tem uma coisa valiosa naquilo, aí vende-se para estranho e divide-se. Ou se faz uma licitação entre os condôminos a fim de que a coisa seja adjudicada por quem oferecer o maior valor. Se um dos irmãos oferecer maior valor, ele fica. Então, pode ser procedido desta
forma para caso de divisão do condomínio. E a administração do condomínio? A gente pode achar estranho falar de administração do condomínio. Falar assim, mas por que você está falando de administrar o condomínio? Como se faz isso? Veja, eu, no escritório, eu tenho um caso no qual o imóvel do meu cliente, ele é de 3 irmãos. E nesse imóvel funciona um estabelecimento comercial. Só que o que acontece? Esse estabelecimento comercial, esses irmãos brigaram e um dos irmãos, que é coproprietário do imóvel, saiu da sociedade do estabelecimento comercial. E os 2 irmãos queriam reformar o imóvel. E esse irmão não queria reformar o imóvel, para ele não fazia sentido reformar o imóvel, porque não lhe aproveitava, e eles já não faziam parte da sociedade. Então, veja, como que eu vou forçar alguém a aceitar fazer uma reforma no imóvel, sendo que ele tem 1/3 desse imóvel? Aqui entram essas regras de administração. Por quê? Porque não é comum a gente fazer uma assembleia de condomínio para condomínio ordinário. A gente faz assembleia, geralmente, com condomínio edilício, condomínio de prédio. Geralmente é muito comum que se faça assembleia, mas não para condomínio ordinário. Mas o Código Civil prevê essas regras para a administração de condomínio ordinário. Então, a administração, ela é atribuída a quem for escolhido pela maioria, que também pode ser um estranho. Eles podem se reunir e definir que quem vai administrar esse imóvel é um estranho, um profissional, alguém que tenha expertise em administração. Isso pode acontecer. E veja, dá para fazer assembleia. Essa assembleia sempre tem que deliberar pela maioria sobre a administração da coisa comum. Mas existe também o caso de um dos irmãos tomar a frente do negócio e ele presume como administração, porque nenhum dos outros está se opondo, então presume-se que ele é o representante. Como que eu resolvi o caso do meu cliente? No caso do meu cliente, eu tive que convocar os irmãos para uma assembleia de condomínio. E aí, esse irmão que estava brigado, ele não foi. Então, os outros 2 conseguiram aprovar que fosse realizado a reforma. Aprovado por maioria, porque eles tinham a maioria dos quinhões, eles tinham 2/3 do imóvel. Então, eles conseguiram aprovar que fosse realizado a obra desse estabelecimento comercial. Então, vamos partir para o condomínio edilício? Então, de novo, a ideia do condomínio edilício. Condomínio de prédios. Ele que é composto por 2 tipos de propriedade. A propriedade que é autônoma, cuja utilização é exclusiva do proprietário, e que quando entenda exclusiva não significa única, pode ser 2 proprietários, mas tem uma propriedade que é exclusiva. O apartamento é seu, você pode ser sozinho, ou pode ser seu, da sua esposa, ou pode ser seu, dos seus irmãos, mas essa propriedade é só de vocês, só suas. Por isso, exclusiva. Exclusiva não significa só sua, mas ela pode ser somente sua. Mas o fato é de você ter uma propriedade que é exclusiva, seu apartamento, o seu apartamento, o seu e da sua esposa. Mas é de vocês, é exclusivo de vocês. E uma propriedade que é comum. Propriedade que é comum. A piscina do prédio, ela é comum a todos os moradores do prédio. Então, ela não é exclusiva. Ela é comum. Você tem uma fração de 0,05% dessa piscina. Mas todo mundo pode estar na piscina ao mesmo tempo, todo mundo pode exercer
a propriedade da piscina, porque ela é área comum, ela é propriedade comum. Essa é a ideia do condomínio edilício. Uma parte exclusiva e uma parte que é comum a todos os outros. Vaga de garagem. Vaga de garagem é a coisa que sempre dá problema em condomínio. Por quê? Porque você pode ter a vaga de garagem, quando você pega a matrícula de um apartamento, às vezes a vaga de garagem ela é como se fosse um anexo da sua propriedade. Então, você tem a propriedade exclusiva do seu apartamento, você tem direito a uma vaga de garagem, e geralmente ele vem escrito que é uma vaga de garagem indeterminada, e você tem direito à utilização das partes comuns do apartamento. Mas existe também o tipo de incorporação imobiliária no qual você tem a matrícula do seu apartamento exclusiva, a matrícula da garagem, então tem uma matrícula da garagem e dentro da matrícula do seu apartamento já está implícito a utilização das partes comuns do apartamento. Veja, pela disposição da Lei 4.591 de 64, as garagens, embora vinculadas à unidade habitacional que correspondem, podem ser livremente alienadas para outros condôminos, mas não podem ser transferidas a pessoas estranhas. Então veja qual é o problema. Quando eu tenho uma matrícula separada, que eu falei, meu apartamento, mais a matrícula, e uma outra matrícula de garagem, tranquilo, a matrícula vaga de garagem aqui na outra matrícula, eu posso vender para outros condôminos do prédio. Tranquilo, isso é de praxe. Posso fazer. Só não posso vender para alguém de fora, porque isso viola a segurança do prédio. Imagina, eu vendo para alguém de fora, aí chega a pessoa, coloca, estaciona, aí ela tem que sair do prédio, ela vai passar pelas áreas comuns, isso viola a segurança. Então, por conta de segurança, a matrícula ela não fica, ela tem que ser vinculada a alguém, uma pessoa que não seja estranha ao apartamento. E veja, um detalhe importante. O STJ já decidiu que vaga de garagem que possui matrícula própria não constitui bem de família para efeito de penhora. Veja, você pode ter sua vaga de garagem penhorada numa ação de execução. Pode. Aí você fala, mas para que aproveita o credor a vaga de garagem se ela se é uma pessoa estranha? Porque o credor pode vender para alguém dentro do apartamento. Então, ele não pode exercê-la, mas ele pode vender para alguém de lá. E um fato que aconteceu, interessante de contar, é que teve uma execução no qual o credor ele penhorou um apartamento. Ele penhorou o apartamento e ele queria realmente, ele comprou, na verdade, ele foi penhorado e a pessoa comprou em leilão um apartamento. Só que a pessoa comprou em leilão esse apartamento e não se atentou à questão da vaga de garagem. Quando a pessoa foi até o apartamento e falou, bom, agora eu sou novo proprietário porque eu comprei o imóvel em leilão. Falaram assim para ele, mas e a garagem? A garagem, claro que eu tenho direito a uma vaga de garagem. Não é bem assim. Por quê? Porque naquele apartamento a vaga de garagem ela vinha em matrícula separada. E no leilão foi vendido o apartamento, não foi vendido a vaga de garagem. A vaga de garagem ficou com o antigo devedor que sofreu a penhora. Aí ele falou assim, bom, mas eu preciso de uma vaga de garagem. Eu tenho um carro, preciso botar o carro dentro da vaga de garagem. Então, isso você tem que se atentar, porque são coisas separadas. Vaga de garagem, às vezes, vem em matrícula separada. Então, é sempre bom dar uma boa olhada. Lembrando que vaga de garagem pode ser penhorada porque não é bem de família. Então, se você entender que o seu apartamento é um bem de família, a vaga de garagem pode ser penhorada.
É um detalhe importante. E como que eu constituo um condomínio edilício? Bom, quero fazer um prédio. Esse prédio vai ter 50 apartamentos, vai ter uma quadra, vai ter piscina, vai ter playground. Como que eu faço? Isso é comum. Lá no escritório, nossos clientes também são construtoras, então às vezes a gente precisa fazer incorporação imobiliária. Então eles trazem um projeto para a gente e a gente tem que seguir uma linha de como constituir um condomínio. O condomínio, ele pode ser, ele precisa de um ato de instituição. Primeira coisa, o ato de instituição. E esse ato de instituição pode ser por ato inter vivos, ou seja, atos voluntários da parte, ou por testamento. Só que assim, esse ato de instituição necessariamente precisa ser registrado no cartório de registro de imóveis. Senão você não consegue formar seu condomínio. Tem uma série de regras relativas ao uso do solo, regras de legislação municipal aplicáveis a casos de incorporação, que devem ser aplicados. O projeto tem que ser aprovado na prefeitura, você tem que levar uma série de documentações que não é simples. É uma documentação bem complexa demonstrando essa possibilidade, mostrando a matrícula do terreno, mostrando o projeto tem que ser aprovado. Mas os documentos legais e que constam do Código Civil, que são interessantes para agora e para o nosso estudo de direito civil e também para a prova da OAB, são esses. São o ato de instituição, e lembrando que esse ato ele precisa ser registrado. E o que é esse ato de instituição? Pode ser ato entre vivos ou um testamento. Mas o que ele vai falar? Ele vai discriminar cada uma unidade, a fração ideal de cada unidade, o que é parte comum, como que é o terreno, a que se destina. Então, é um condomínio de salas comerciais, é um condomínio residencial. Então, tudo isso vai estar discriminado no ato de instituição, que pode ser um documento, uma escritura pública, geralmente ou pode ser um testamento. É mais difícil. Mas pensem que vovô tinha um sobradinho de 3 andares. Aí ele falou, bom, isso aqui é divisível. Neto 1 vai ficar com a parte de cima, neto 2 vai ficar com a parte do meio, neto 2 vai ficar com o terreno, aí tem a lavanderia que é comum. Ele pode fazer isso. Não é tão comum, mas se o vovô quiser fazer isso, ele pode fazer por testamento, também vai constituir um condomínio, mas aí, veja, uma obra já pronta que era indivisível, ele dividiu e passou a ser um condomínio. E aí o 1332, ele já começa a discriminar. Veja, ele indica o que precisa, né? E ele fala, além do dispositivo e lei especial, que é toda essa legislação municipal que eu falei que é bem complexa de fazer. A discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras e das partes comuns. Então, você vai ter que individualizar apartamento 1 do primeiro andar, apartamento 2 do primeiro andar, apartamento 3, tal. Tem que ter o projeto assinado pelo engenheiro. Determinar as frações ideais atribuídas a cada um, indicar o que é área comum, a piscina, a área do playground, a área do salão de festas, tudo isso precisa estar bem discriminado no projeto. E o fim é que se destina. Então, essas unidades se destinam a fins residenciais. Então, é residencial, é comercial, é galpão industrial. São vários, um condomínio industrial. A gente já teve um caso no escritório de um condomínio industrial lá em Manaus que haviam vários galpões que faziam condomínio. Eram várias empresas ali. Aquilo era um condomínio. E aí eu posso dizer, esse ato inter vivos pode ser uma escritura pública de um particular querendo fazer isso, não precisa ser só por testamento, ou pode ser por incorporação imobiliária. Aí entra a Lei 4.591
591 de 64. O que é incorporação? Nos termos da própria lei, considera incorporação imobiliária atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações, um conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Ou seja, é isso mesmo, de você ter o projeto, apresentar para a prefeitura, aprovar, levar ao cartório e leva a registro e constitui, assim, a documentação do seu condomínio. E também dá para fazer isso por testamento, que é o caso lá que eu falei já do vovô. Só que, para isso, toda essa constituição vai exigir que se faça uma convenção, que são as regras mínimas de convivência. E para isso, para essa convenção ser aprovada, ela precisa ser aprovada por 2/3 das frações ideais. Na prática, como é que funciona? Quando a construtora faz um condomínio, a construtora é dona de tudo. Então, ela já faz a convenção de condomínio e ela, como é dona de tudo, ela não vendeu nada ainda, ela já aprova a convenção. Porque senão, ela teria que vender tudo, aí tem que chamar todo mundo. E você sabe que já é difícil uma assembleia de condomínio normal. Imagina para aprovar a convenção de condomínio. Ia ser um inferno. Por quê? Porque precisaria da aprovação de 2/3 das frações ideais. Isso seria quase impossível, ia ter sempre alguém que discordaria de alguma coisa. Então, na prática, a construtora, antes de vender, ela já aprova a convenção de condomínio e está tudo certo. E aí não tem conversa. Por quê? A convenção de condomínio é a norma interna do condomínio. Ela que estipula os direitos e deveres de cada um e estipula a natureza jurídica contratual, vincula os locatários, os frutos dos compradores. É um estatuto. Ela é feita por um instrumento público ou também por um instrumento particular. Agora, a questão vem estipulada na súmula 260. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficácia para a regulação entre os condôminos. Porque, veja, já que ela regula essa forma, muito se pergunta, e se ela não estiver registrada? Ela vai ter eficácia para todo mundo? Ela vai ter eficácia erga omnes? Ela não vai ter eficácia erga omnes, porque ela não foi registrada. E o registro, o cartório de documentos, que vai dar essa, o cartório de registro de imóveis, que vai dar essa eficácia erga omnes, porque eu vou poder indicar para todo mundo que existe uma convenção de condomínio daquele prédio e essa é a norma interna. Agora, o STJ já decidiu que mesmo que essa norma não esteja registrada, ela vincula aos próprios moradores, ela é eficaz com os próprios moradores. Veja, na convenção de condomínio, estipula que você tem que pagar condomínio. Então, o sujeito não pode falar assim, não vou pagar condomínio. Sabia que não sabia que era para pagar condomínio, porque a convenção não está registrada, então eu não vou pagar porque não está registrada. Isso não pode ser alegado, de forma nenhuma. Todo mundo sabe que tem que pagar condomínio. Então, mesmo não registrada, essa norma interna do condomínio, ela vai ter que ser respeitada, vai ter que ser seguida. E, veja, eu falei que na prática a construtora já aprova, mas veja, dá para modificar, só que aí você vai ter que respeitar aquele quórum mínimo de 2/3 das frações ideais. Vai ter que chamar todo mundo e para aprovar, 2/3 vão ter que aprovar a mudança nessa convenção de condomínio. E o que tem que ter nessa convenção de condomínio? Na convenção de condomínio, artigo 1334, ele fala o seguinte, que tem que ter
a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições condominiais, a forma de administração, a competência das assembleias, o quórum exigido para as deliberações, então, as sanções dos sujeitos, a sanção a que estão sujeitos condôminos ou possuidores e o regimento interno. O regimento interno é importante ter. O regimento interno, a gente costuma falar uma expressão que eu não gosto, que é como se fosse um resuminho da convenção, mas não é bem isso. O regimento interno ele é diferente, ele trata de algumas situações mais específicas que a Assembleia de Condomínio trata de forma mais genérica. E a ideia é que o regimento interno você não precisa dos 2/3 para modificar, então você pode modificar com mais flexibilidade, se aprova por maioria. Além disso, a Lei 4.591 de 64 diz que, além das normas a convenção deve conter as partes de propriedade exclusiva e as áreas comuns, a destinação das partes, o modo de uso das coisas e serviços comuns, os encargos, as contribuições condominiais, despesas, custeios extraordinárias, o modo de escolher o síndico e o conselho consultivo. O conselho consultivo às vezes não tem, às vezes tem conselho fiscal, mas não é obrigatório. Então, pode ter, tem condomínio que tem conselho fiscal, tem condomínio que não tem. Os maiores costumam ter conselho fiscal, isso é importante. A atribuição do síndico, além das atribuições legais, né? A definição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções, o prazo para a convocação das Assembleias Gerais, os quórums para os diversos tipos de votação, o fundo de reserva, o quórum de alteração da convenção e o regimento interno. Então, o regimento interno é importante ter. E a gente já vai passar a falar do regimento interno, que é complementar a convenção. É complementar. Para que ele exista, você precisa constar da Assembleia, mas como já é praxe, meio que obrigatório, você passa a delimitar questões mais minuciosas. Por exemplo, na Assembleia de Condomínio, fala que o uso da piscina ele é exclusivo para os moradores. Beleza. Tá? Isso está na Assembleia, na Convenção de Condomínio, falando da piscina, que é exclusivo dos moradores. Então, se vier alguém de fora, algum amigo de fora, não pode usar a piscina, que é exclusivo dos moradores. Agora, o regimento interno, ele já pode especificar. E a piscina ficará fechada todos os dias a partir das 11 da noite. A partir das 11 da noite não pode mais usar a piscina até as 8 da manhã. Isso pode estar no regimento interno. Ele é mais específico, ele fala de outras coisas, uma questão complementar. E qual é a vantagem do regimento interno? A vantagem do regimento interno é que ele não exige quórum de 2/3 para ser modificado. Ele pode ser aprovado por maioria simples dos presentes. Não vai todo mundo na Assembleia. Os presentes, a maioria dos presentes já aprova modificação do regimento interno. Quais são os direitos e deveres dos condôminos? São direitos dos condôminos: usar, fruir livremente e dispor das suas unidades, usar as partes comuns conforme a destinação, votar nas deliberações de assembleia, participar estando quite. Ou seja, para votar, participar da assembleia, você precisa estar quite com o condomínio. Se você não está quite com o condomínio, você não vota na assembleia. E os deveres? Deveres a gente tem bastante coisa para falar. Contribuir com as despesas, ou seja, você precisa pagar o condomínio. Importantíssimo. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Então, você tem a parte exclusiva, que é a sua, seu apartamento. Agora, você não vai poder fazer uma obra no seu apartamento
que vai destruir uma coluna mestra e que vai causar um abalo no prédio, uma possibilidade de que o apartamento de cima venha abaixo. Isso você não pode fazer. Por isso que sempre que você tem apartamento, você tem que ter a obra, ela precisa estar aprovada, o engenheiro precisa ver, precisa demonstrar que isso não vai comprometer a segurança. Você não pode alterar a cor da fachada e das esquadrias externas. Veja, apartamento é seu, mas é de uso coletivo. A parte a parte de fora, ela é de uso condominial. Então você não pode mudar a fachada porque você quer. Muito se discutia com aquele pessoal que coloca aqueles vidrinhos na fachada. Porque muitos diziam que, sabe aqueles vidrinhos, aquela esquadria de vidro na sacada? O pessoal falava, mas colocar a esquadria de vidro aquela cortina de vidro na fachada, na sacada, modifica a fachada. Isso foi uma polêmica por muitos anos. Todo mundo falando, nossa, mas colocar a cortina de vidro na fachada modifica a fachada. E aí não pode. Então, hoje, os tribunais já entendem que não modifica a fachada colocar vidro, nem colocar redinha, aquelas redinhas de proteção. Por quê? Isso é com relação à proteção e isso não modifica, altera a fachada. Agora, eu não posso sair pintando a minha sacada numa cor diferente, que isso vai dar um destaque ali, vai modificar a fachada, e isso dá problema, isso não pode. Eu não posso eu não posso ser um condômino antissocial, eu não posso agir de modo prejudicial ao sossego, à salubridade, à segurança dos possuidores e dos bons costumes. Aqui, ponto polêmico, que você fala de segurança, de salubridade. Tem prédio que não permite que o condômino tenha animais de estimação. E isso era sempre um problema. Por quê? Porque a alegação é que isso comprometeria o sossego. Veja, é muito exagero falar que ter um animal de estimação prejudica o sossego, a segurança. Então, isso foi judicializado e hoje já se entende que você pode sim ter animais. Eles podem ter alguma restrição com relação à circulação nas áreas comuns, mas o prédio, a convenção não pode estabelecer que você não pode ter animais de estimação no prédio. Isso é nulo, isso é irregular, isso é ilegal. Isso não compromete sossego, salubridade e segurança, ter animais. Na verdade, o ser humano muitas vezes provoca mais insalubridade, altera mais o sossego do que qualquer animal. Então, são esses os deveres dos condôminos. Com relação às despesas ordinárias, vejam, despesas ordinárias é o condomínio, pagamento de água, impostos, o condomínio, manutenção do elevador, são taxas de condomínio. Então, são despesas ordinárias. Você já sabe que elas vão ter todos os meses, são despesas ordinárias. Essas despesas ordinárias, quando o imóvel ele está alocado, elas serão suportadas pelo locatário. Por quê? Porque ele já sabe que tem que pagar condomínio, ele já sabe que tem que pagar água, já sabe que tem que pagar luz, já sabe que vai ter a taxa lá do elevador, já sabe que tem o imposto. Então, são despesas ordinárias. Agora, tem as despesas que são extraordinárias. Então, modernização do elevador. Vai ter que modernizar o elevador. E isso vai trazer uma taxa extra, uma despesa extraordinária que foi aprovada na Assembleia. Aí, nesse caso, essa despesa extraordinária é suportada pelo locador, o dono do apartamento. Por quê? Porque essa despesa extraordinária valoriza o imóvel dele. Valoriza. Então, é uma despesa que aproveita a ele, não ao locatário. O locador que paga despesas extraordinárias.
E o condomínio? O condomínio é uma obrigação propter rem. Quem aqui já ouviu falar de obrigação propter rem? Obrigação propter rem é aquela que acompanha o imóvel. Se eu deixei de pagar o condomínio e vendo o meu apartamento, o novo comprador, novo proprietário, ele recebe, ele é responsável ele é responsável pela dívida de condomínio. E ele que comprou, fui eu que vendi que não paguei, se ele não pagar essa dívida passada, o condomínio pode executar esse condomínio e ele pode acabar perdendo o imóvel por conta dessa obrigação propter rem. Obrigação propter rem que acompanha o imóvel. Ela segue o principal. Ela é acessório que segue o principal. Então, quantas contribuições para a despesa de condomínio é pacífico na doutrina tratar de obrigação propter rem. Por isso, sua ambulatoriedade determina que se transfiram as despesas atrasadas aos eventuais adquirentes da unidade ideal, o que, em regra, se consolida com o registro do título aquisitivo. Então, o adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multa e juros moratório. Você fala, mas é um absurdo, professor. Você vende um imóvel e você ainda vai ter que pagar o condomínio do cara que vendeu. Vai. E se não pagar, pode perder o imóvel na ação de execução de condomínio. E é muito importante verificar essa questão. Se estava acordado no contrato de compra e venda, já indicava que tinha débitos, você não pode cobrar. Agora, se você não sabia que tinham débitos, você entra com ação de regresso em face daquele que não pagou. Aí você pode, porque você não tinha conhecimento, você foi enganado, ele não agiu com boa fé contratual com você. Vamos falar daquele antissocial? Por quê? Porque o condômino antissocial, ele vai ter que pagar algumas multas. Por quê? Se ele age de modo antissocial, quem não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio, poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar uma multa até o quíntuplo do valor atribuído. Então, eu dei uma multa porque o cara fazia festa de madrugada. Deu uma multa. Pagou a multa. Fez de novo. Final de semana seguinte. Dei outra multa. Fez de novo. Então, ele sempre faz. Já adverti, já falei, o síndico falou, todo mundo brigou com ele, ele continua fazendo festa. Então, a gente aplica uma multa 5 vezes maior. Ele pode continuar sendo antissocial. Nesse caso, eu vou aumentar 10 vezes a multa. 10 vezes a multa. Para ver se o cidadão para de ter atitude antissocial. Eu posso expulsar ele do prédio? Não. Não posso expulsar o condomínio antissocial. Por quê? Porque não existe previsão legal. Existem alguns doutrinadores que defendem essa possibilidade de expulsão, só que a jurisprudência converte na impossibilidade de eu expulsar o condômino. Veja, se eu continuar aplicando multas pesadas, vai chegar um momento que a multa vai ficar tão pesada que ele não vai pagar, porque o valor vai ficar maior que o do imóvel. E aí, eventualmente, numa ação de execução, a gente consegue tirá-lo do imóvel. Mas eu não posso expulsar o condômino antissocial. Impedir que ele utilize áreas comuns do condomínio. Isso é muito comum. Já vi aplicação.
Você está inadimplente, você não pode utilizar salão de festa. Está inadimplente, não pode utilizar a piscina. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Você não pode aplicar essa restrição. Isso já foi decidido pela STJ. Quem quiser dar uma olhada lá no RESP 1.560.030 de Minas. Lá indica essa impossibilidade. E quem administra o condomínio? Quem administra o condomínio é o síndico. O síndico pode ser morador, pode ser condômino, ou pode ser alguém de fora. Ele tem um mandato máximo de 2 anos. E ele é eleito. Também conforme estabelecido na convenção. E a destituição exige maioria absoluta. Se ele está fazendo, se ele está deliberadamente praticando atos irregulares, desviando dinheiro, nós podemos exigir que ele seja destituído conforme a Assembleia Extraordinária convocada para isso, que delibera por maioria absoluta. Aí o síndico perde o mandato. E se ele lesou o condomínio, ele pode responder um patrimônio dele para ressarcimento do condomínio. Compete ao síndico convocar a assembleia dos condôminos, representar o condomínio em ações, em juízos, dar conhecimento à assembleia de procedimentos judiciais, cumprir a convenção, fazer cumprir, preservar o condomínio, zelar, elaborar orçamento, cobrar os condôminos, prestar contas para a Assembleia e realizar um seguro da edificação. A edificação precisa ter o seguro. E a Assembleia pode investir outra pessoa no lugar do síndico para poderes de representação. O que é a Assembleia Geral? A Assembleia Geral é o órgão deliberativo constituído por todos os condôminos que tem a função de legislar as normas internas e executá-las. Aí a gente tem a Assembleia Ordinária, que é realizada anualmente, que essa Assembleia é obrigatória, que vai aprovar o orçamento, as contribuições condominiais, prestar contas, eleger eventualmente substituto do síndico ou alterar o regimento interno. Em Assembleia Extraordinária, pode resolver outros assuntos, ela pode ser convocada a qualquer momento pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos. Então, o síndico está roubando. O síndico não quer convocar a assembleia. Então, 1/4 de todos os condôminos pode fazer um documento, um abaixo-assinado, e convoca uma assembleia. Essa assembleia vai ter validade, e aí, para destituir o síndico, tem que ser por maioria absoluta. Extinção do condomínio. A gente pode extinguir o condomínio por vontade das partes. As partes decidem extinguir o condomínio. Quando o prédio está caindo, está em ruína, caiu, extinguiu o condomínio. Teve desapropriação do prédio. O prédio foi desapropriado porque lá vai passar o metrô. Então vai ter que demolir o prédio. Então, extinguiu o condomínio. Ou por confusão. Confusão, uma modalidade que o professor Carlos Alberto Davos Maluf lá da USP, ele indica. Ele é um grande doutrinador da área de direitos reais, hoje em dia um dos mais importantes na área de direitos reais. Ele indica a questão da confusão, que se extingue o condomínio quando todas as unidades forem adquiridas por uma pessoa só. Se uma pessoa só adquiriu o condomínio, esse condomínio se extinguiu. Então, gente, essa matéria interessantíssima, matéria densa de condomínio, nós terminamos a nossa aula de hoje. Forte abraço. Quem quiser pode me mandar um e-mail para retirada de dúvidas. Fico à disposição de vocês. Um forte abraço.